Oi gente, aqui é o Antônio e nesse canal eu falo de saúde mental, espiritualidade e muito mais. Como exemplo do tema do vídeo de hoje, que vai ser as declarações do presidente Lula a respeito dos jogos de videogame, sobre eles supostamente potencializarem a violência. Mas antes faz o seguinte, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha aqui embaixo, bota um emoji, um joinha, bota a sua opinião que é muito importante para o YouTube compreender que você gosta do vídeo e indicar para mais pessoas. Então bora pro vídeo. Olha, gente, em função desses ataques nas escolas, algo terrível que aconteceu recentemente, o presidente Lula foi fazer uma declaração a esse respeito e nesse momento ele traz à tona os jogos de videogame como sendo meio que os culpados por tornar as pessoas mais agressivas, supostamente, segundo ele, por serem jogos com teor muito violento, que de certa forma incentivariam os jovens a cometer atos violentos em função da violência gráfica que é exposta nos jogos do modo geral. Ele fala que deveriam ser jogos com temas mais amorosos, temas mais lúdicos e não tão violentos, e coloca os jogos de videogame como sendo um dos responsáveis então pela violência. E aí a gente se pergunta, isso tem fundamento? Existe algum estudo científico, alguma questão apurada que realmente coloca os jogos de videogame como sendo culpados por alguma coisa como essa? Sendo culpados pela violência, sendo culpados por esse tipo de ataque, sendo culpados pelo aumento de violência e o aumento de comportamento agressivo dos jovens? Existe de fato algum estudo científico claro e nítido que coloque isso como sendo algo real? Porque, assim, uma coisa que a gente percebe é que muitas das vezes, a nível até institucional, presidentes, autoridades tendem a buscar meio que um bode expiatório. Quando a situação sai do controle e é desafiadora para eles tentam buscar sempre formas ali de culpar alguma coisa que eles não compreendem. Uma das formas mais comuns de fazer isso é através da tecnologia, culpando filmes, séries, os jogos também, culpando coisas que supostamente para eles seriam responsáveis por aumentar a violência, visto que eles próprios não entendem o que estão falando. Muitas das vezes, quando um presidente, uma pessoa que tem esse comportamento mais arcaico, fala sobre isso, existe uma questão de não ter muito embasamento em fatos reais. Como, por exemplo, quando teve os ataques nas escolas dos Estados Unidos em 2020, nesse momento o Trump fez uma alusão muito similar a essa do Lula, culpabilizando a questão dos jogos de videogame pela violência por esses ataques. Só que, a nível legal, a nível de estudos, não há um consenso, gente, que realmente isso tem a ver, que haja de fato um vínculo, da mesma forma que existem pessoas que vão falar pesquisas que são favoráveis a essa ideia de que os jogos têm alguma coisa a ver, também vai ter N pesquisas que vão ser contra isso. Agora, uma coisa que chama atenção nas pesquisas é que geralmente as mais antigas vão ser aquelas que vão falar que de alguma forma os jogos têm a ver sim com a violência, sendo que ainda assim elas não colocam os jogos como sendo 100% os responsáveis por isso. E as pesquisas mais modernas, elas falam o seguinte, que a questão dos jogos não supera o fato das condições sociais que aquela pessoa está inserida em relação à sua família, à sociedade, em relação à sua participação social, à sua oportunidade social ali e da sua qualidade de vida. Nas pesquisas mostram que esse fator social, dessa falta de oportunidades, é muito mais latente no que tange essa agressividade dos jovens do que de fato os videogames. Então, assim, o videogame até pode ter, num dado momento, alguma forma de escape para essa agressividade, já que a pessoa vai projetar nos jogos alguma coisa interna, algum aborrecimento, alguma tristeza e até extravasar isso aí jogando, segundo as pesquisas. Mas não quer dizer, e não tem nada ali que afirme que a pessoa vai levar isso para fora, tornando algo virtual num ato prático, real. Não existe pesquisas que falem sobre isso, que atestem que isso aí é verdadeiro. Então é muito complicado você pegar os jogos, né, e culpabilizar por uma coisa que envolve questões muito mais profundas. Desigualdade social, a questão da falta de investimento em saúde mental que realmente coloque formas de você compreender como é que anda a cabeça de certas pessoas.
saber se de fato são ameaças ou não, em função de uma saúde mental, até a nível mesmo público, a nível de gestão pública, que compreenda como é que está a mente das pessoas, em vez de achar que o videogame é tão assim poderoso que pode mudar uma pessoa e tornar agressiva, sem antes compreender as questões sociais e até mentais, psicológicas que levaram a pessoa àquela agressão. Então isso aí, a nível de pesquisas, é muito complicado você falar que os jogos têm a ver com isso e afirmar, como o presidente afirmou, já que isso não é um consenso, muito menos embasada em estudos que de fato iriam afirmar isso. Na realidade, o que se tem é o seguinte: existe, desde o momento que se coloca a questão dos games como sendo uma ascensão na indústria pop, do entretenimento, essa questão de cada vez mais colocar a culpa neles, como já foi colocada em dados momentos, em filmes, por exemplo, filmes de ação, filmes de terror, filmes de suspense, que a pessoa coloca ali, é tipo um bode expiatório para questões sociais mais sérias. Enquanto você pega ali um jogo de videogame, por exemplo, que é uma obra ficcional, e você superdimensiona aquilo como sendo o culpado, ou vilão, responsável, as questões sociais que são mais sérias e que muitas das vezes essas autoridades falham em prover para a sociedade, elas vão ficar abafadas. Porque você tem ali um bode expiatório, você tem ali uma forma de você colocar ali como sendo aquele culpado. Sendo assim, a negligência em muitos aspectos da vida social por parte do governo, por parte do Estado, que hoje em dia é mínimo, principalmente nas questões sociais, de saúde, de cultura, de educação. O próprio neoliberalismo é isso, um Estado mínimo, principalmente nas questões que envolvem saúde, educação, cultura, lazer, esporte. Coisas que as pessoas precisariam ter para que de fato possam ter qualidade de vida. Só que essa narrativa, essa questão é muito densa para se falar, envolve muitas variáveis. Então é mais fácil você ir pela tangente, buscar o culpado, buscar um vilão, buscar um algoz, culpabilizar os games para um problema que é muito mais sério. Até porque deveria existir o acompanhamento a nível de segurança nas escolas, já que, de fato, coibisse esse tipo de coisa, já que isso aí já aconteceu em outros países. Até porque também esse tipo de coisa demonstra o fracasso da questão da segurança, da gestão pública da segurança, que não consegue nem prover a segurança para uma escola, por exemplo. Então isso aí envolve muito mais coisa do que somente você culpar os games, colocá-los na fogueira em relação a essas questões. Então, assim, a nível de pesquisas, não existe um consenso. O que as pesquisas mostram são tendências, por exemplo. Nas pesquisas mais atuais, falam que é o seguinte: da mesma forma que para eles o homem tende a praticar atos mais violentos, agressivos do que as mulheres, a questão do videogame também pode ser uma dessas tendências, não a primeira, uma dessas tendências, que pode potencializar ações agressivas, mas não fala aonde vai ser as ações, não fala o que poderia ser, e nem muito menos fala o que vai acontecer. São possibilidades, mas não é nem a primeira possibilidade. Então, assim, não há um consenso em relação a isso. Existem outras características que fazem as pessoas ter atitudes boas e ruins, independentemente do conteúdo que elas consomem. Então, basicamente, o que você vê ali é pegar uma questão muito complexa, muito desafiadora, que envolve N variáveis, tentar achar ali um vilão, um culpado, para esconder questões sociais muito mais profundas que aquele governo não está em condições, no momento, de resolver e de abarcar. Ou seja, buscar uma forma de distrair as pessoas perante a uma série de coisas que são absurdas, como, por exemplo, a ausência de educação, de segurança, que seria, de fato, que resolveria questões como essa. Então, é muito mais, do ponto de vista prático, uma forma de você mudar o ponto focal do que, de fato, uma explicação clara e convincente. Então, gente, esse foi o tema do vídeo, polêmico, complicado, por isso que eu quero que vocês aqui embaixo botem a opinião de vocês. O que vocês acham? Concordam com o presidente? Discordam dele? Põe aqui embaixo a opinião de vocês, que é muito importante. Mas também façam o seguinte: se inscrevam no canal, curtam, comentem e compartilhem. Peguem esse vídeo e compartilhem com pessoas que vocês entendam que esse conteúdo é importante, até porque esse assunto está dando o que falar. O tema do vídeo foi esse. Fiquem todos muito, mas muito bem.